Lucas capítulo 4. E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Versículo 28. Jesus, logo após o seu batismo, cheio do Espírito Santo, foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Durante 40 dias, ele permaneceu em jejum e oração, sendo tentado pelo diabo. De 3 formas, Satanás tentou persuadir a Cristo, tentando-o através do apetite, das riquezas e poder e da presunção. Derrotado, o inimigo se retirou até que tivesse novamente momento oportuno. Jesus, então, no poder do Espírito Santo, inicia o seu ministério público e ensinava nas sinagogas. Segundo seu costume, isto é, conforme lhe ensinara seus pais terrestres, a cada sábado Jesus ia à sinagoga, à igreja, a fim de adorar e ensinar. Suas palavras tinham entonação diferente. Seu rosto, iluminado pela presença do Espírito Santo, transmitia paz e segurança. As pessoas tinham prazer em ouvir-lhe a voz e em estar em sua companhia, de forma que todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Como era maravilhoso ouvir as Escrituras sendo lidas por ele! O povo se maravilhava das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. Mas uma pergunta inquietava o coração de todos. Não é este o filho de José? A afirmação de Jesus sobre a aplicação profética do texto de Isaías a seu respeito começou a provocar-lhes a incredulidade, e o seu discurso de palavras de graça tornaram-se em palavras de ofensa e de blasfêmia. E os mesmos que antes o glorificavam, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, a ponto de quase matarem a Jesus com as próprias mãos. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se, indo para Cafarnaum. A aplicação feita por Cristo sobre a viúva de Sarepta e sobre Naamã feriu o orgulho nacional de Israel como nação eleita de Deus. Era inconcebível colocar um estrangeiro em posição mais privilegiada do que os filhos de Abraão. Um sábado após o outro, o povo estava acostumado a ir à igreja para ouvir o que lhe era agradável. Os salmos e as profecias que apontavam para Israel como a menina dos olhos de Deus eram seus textos favoritos. Ao Jesus apresentar-lhes a tônica de que a salvação não é apenas para Israel, tornou-se para eles uma espécie de inimigo do Estado, a ponto de rejeitarem aquele que até os demônios reconheciam como o Santo de Deus. O fato de existirem aproximadamente mais de 40.000 denominações cristãs diferentes aponta para a realidade de que, como aqueles judeus, a maioria também não está disposta a ouvir a verdade, mas somente aquilo que lhe é agradável. Como num restaurante self-service, existem opções para todos os gostos, onde a Bíblia é servida conforme a vontade do público. Desprezando o testemunho de Jesus, esquecem que do batismo ele foi levado ao deserto e, na primeira dificuldade, dão as costas ao Evangelho indo em busca de facilidades. Ora, é muito bom ouvir que Deus é amor, e de fato Ele é, mas ouvir que Ele nos chama a uma vida de renúncia e que Ele trará juízo sobre os desobedientes, tem causado na maioria o mesmo sentimento que impulsionou o povo a ferir e matar muitos profetas e a atentar contra a vida do próprio Jesus. Entretanto, sabem o que é pior, amados? É que esta mesma disposição esteja ocorrendo em nosso meio. E muitos pregadores da justiça têm sido perseguidos e desprezados, simplesmente por pregar uma mensagem dura demais de ser ouvida. Desde o tempo dos pioneiros, nunca houve na história da Igreja um despertamento tão grande sobre a urgente necessidade de reavivamento e reforma. Fazer parte da Igreja da Profecia não é sinônimo de salvação, meus irmãos. Só aumenta a nossa responsabilidade. Jesus simplesmente direcionou os olhos do povo para enxergar verdades negligenciadas. E não esqueçamos de um detalhe que faz toda a diferença. Ele fez isso no poder do Espírito. Não tenhamos medo, portanto, de falar a verdade, ainda que a maioria não a aceite. Lembremos de Noé, de como foi desprezado por seus conterrâneos, mas que pela fé perseverou em fazer a vontade de Deus para a salvação de sua casa, tornando-se herdeiro da justiça que vem da fé. Hebreus 11:7. Perseveremos, pois, pela fé em nome de Jesus, no poder do Espírito, e alcançaremos o mesmo galardão. Bom dia, Igreja do Deus Vivo, coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo
3,15. Tenham todos um lindo dia, guiado pelo Espírito Santo. Rosana Garcia Barros.